Bom dia. Iniciando esse julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal do Imposto e Taxa do Estado de São Paulo, do dia 17 de junho de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. O juiz já confirma a presença do sistema de empate, vai iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. No entanto, o doutor Eduardo Soares de Mello, por problema de saúde, vai se ausentar na sessão de hoje, então os processos dele são retirados de pauta. Só um momento que eu vou fazer a retirada de pauta do processo do doutor Eduardo. Muito bem, então vamos no processo de Caminheiro Indústria e Comércio de Óleos Limitada, recurso ordinário, de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, recurso ordinário são duas acusações fiscais, emitir notas eletrônicas na sede de mercadoria, conseguir uma declaração falsa contra o estabelecimento de destino, acreditar-se indevidamente semestre, decorrendo da escrituração de notas fiscais eletrônicas, relativamente à entrada em mercadoria do estabelecimento, mas que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento. A adição primeira instância julgou procedente o AIM. Inconformado à adição primeira instância, o autuado interpôs recurso ordinário, requerendo a nulidade do procedimento administrativo ou cancelamento do AIM. O contribuinte apresentou petição juntando documentos de folhas 2148 a 2149. A doutora interpretação fiscal manifestou-se por não por um recurso ordinário e relatório. Doutor Ivo, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Cumprimento a todos os presentes. Procurarei ser breve e tentarei auxiliar vossas excelências aí e espero contribuir com o provimento do recurso da Caminheiro. Bom, eu venho a essa tribuna na presença de vossas excelências com a convicção, sim, inabalável, de que a autuação objeto desse auto de infração contra a minha cliente, a Caminheiro, ele carece de fundamento material e jurídico para prosperar e devendo, portanto, a decisão de primeiro grau ser reformada. A minha explanação, ela vai se concentrar em dois pilares, quais sejam a regularidade das atividades da empresa com quem a Caminheiro manteve relação comercial, a empresa de nome Monte Real Reciclagem Animal, e também a materialidade comprovada dos negócios. Ambos pilares que foram data vênia ignorados ou erroneamente interpretados pela decisão de primeiro grau dessa esfera administrativa. Senhores julgadores, o cerne da questão dessa atuação, ele está na premissa de que a empresa Monte Real Reciclagem Animal Limitada, destinatária e fornecedora das operações com a Caminheiro, ela seria uma empresa simulada desde a Constituição. Contudo, permitam-me trazer à memória de vossas excelências um fato de importância capital para esse caso. Houve uma sentença judicial proferida no mandado de segurança número 10.22.561/87 de 2021, um mandado de segurança movido pela Monte Real, aonde o Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisões de duas instâncias, confirmou a regularidade da Monte Real e autorizou a Monte Real a emitir notas e a continuar com as suas atividades comerciais. Na ocasião, o fisco havia penalizado a Monte Real e a Monte Real voltou às suas atividades em função dessa decisão judicial, desse mandado de segurança que foi desprezado ou
erroneamente interpretado pela decisão ora atacada. O resumo daquele mandado de segurança leva a concluir, sem sombra de dúvidas, de que a empresa Monte Real comprovou a regularidade de suas atividades empresariais e também obteve do judiciário a autorização para emissão de notas fiscais para empresas com quem ela manteve relação comercial. Se o judiciário, que é a instância máxima de controle de legalidade, reconheceu que a Monte Real comprovou suas atividades e que a Fazenda não trouxe provas de fraude, não poderia o fisco agora, num segundo momento, em sede administrativa, em sede extemporânea, muito posterior às atividades, ao tempo das atividades que a Caminheiro realizou com a Monte Real, declarar a Monte Real inedônea com efeitos retroativos, e efeitos retroativos data vênia nefastos. De fato, a decisão de primeira instância administrativa tentou desqualificar aquela decisão judicial, alegando que ela seria processual. Mas disso essa defesa ousa discordar. Aliás, precisa discordar. A sentença do mandado de segurança, ela foi além de questões burocráticas e ela enfrentou o mérito, ela reconheceu a legalidade da Monte Real e autorizou aquela empresa a operar e a realizar suas operações comerciais. Então, esse é o primeiro pilar. A regularidade da Monte Real, que era verificada por essa decisão no mandado de segurança. Além disso, o próprio relatório do fiscal, ele vai na contramão das alegações do procedimento administrativo que concluiu pela simulação de inexistência da Monte Real. Conforme já se disse no recurso ordinário, o fiscal da Receita, ele teve na empresa Monte Real e ele constatou na empresa Monte Real, no local, a existência de caminhões e de mercadorias. E a mercadoria dessas duas empresas, tanto da Caminheiro quanto da Monte Real, é sebo bovino, farinha de osso, tudo mercadoria perecível, que não dá para estocar ou para fazer simulacro com esse tipo de mercadoria. Essa mercadoria ela tem que ser transacionada e ela tem que ser transacionada num tempo hábil, sob pena de perecer. Então, o próprio relatório do fiscal vai na contramão de que a Monte Real não existiria de fato ou não realizaria as operações de fato. Então, com relação à prova da realização e a prova da existência da Monte Real, é inaceitável que o próprio relatório das diligências, lavrado pela fiscalização, ateste a presença de caminhões e mercadorias na Monte Real e depois ele conclua. Ele deu um salto de falta de lógica e data vênia e desconsidera essa prova para manter uma tese de simulação de existência no estabelecimento. A Caminheiro, por sua vez, e aqui eu já começo a entrar no segundo pilar, que é demonstrar a boa-fé da Caminheiro e que ela se acautelou de verificar a idoneidade e a existência fática e fiscal da Monte Real. A Caminheiro demonstrou com farta documentação, que foi anexa à defesa e está bem detalhada no recurso. Aliás, preciso elogiar o doutor Agenor, que fez um brilhante trabalho. A defesa da Caminheiro destaca isso com documentos. A nossa cliente, ela não se limitou a um mero cheque formal de cadastros. Não, ela, antes de iniciar qualquer relacionamento com a comercial, com a Monte Real, a Caminheiro esteve no local, tirou fotos que comprovavam a existência das instalações, dos tanques, das máquinas, da movimentação dos caminhões. Ela obteve da Monte Real o contrato de locação do imóvel daquela filial onde a Monte Real de fato se instalava. Além disso, a Caminheiro, antes de toda a operação que ela fazia, ela consultava o sistema Sintegra e ela também consultava o CNPJ. E tudo isso ele vem na defesa da Caminheiro, vem datadas as consultas, tanto do Sintegra quanto do CNPJ. Não houve uma consulta posterior, a consulta ela era contemporânea a cada uma das realizações, das operações. E em todas elas constavam que a Monte Real estava sempre ativa e habilitada perante os órgãos oficiais.
Também as operações elas eram formalizadas de forma rígida. Os contratos eram feitos por meio idôneos, telefone, e-mail, Skype, e aqui eu preciso fazer a ressalva que nós estamos falando de relações comerciais. Então, e mais o preço de sebo bovino, esses produtos, ele oscila bastante. Então, essa negociação ela é um pouco mais rápida, ela preza pela oralidade ou coisa assim, mas de fato, tem as comprovantes de que houveram as tratativas, houveram as negociações. Os contratos comerciais, depois que formalizavam isso daí, eles eram detalhados, com as condições do produto, qualidade, quantidade, preço, prazo, tudo devidamente assinado e com firma reconhecida. Também a Caminneiro trouxe para os autos comprovação de transporte. Foram anexados comprovantes de pesagem nas balanças, informações sobre contratação de transporte, FOB para venda, CIF para compra. Portanto, a boa-fé da Caminneiro, ela é data vênia, respeitado o entendimento que ora se busca reformar, é inquestionável. E mais, quanto aos pagamentos, também não teve acerto a decisão recorrida, porque ela infirma os pagamentos que a Caminneiro realizou para a matriz. E aqui um detalhe que eu destaco para vossas excelências. A decisão recorrida, ela diz, a Caminneiro efetuou os pagamentos para a matriz, mas ela transacionou a mercadoria com a filial. Ora, embora a matriz e filial tenham CNPJs diferentes, isso se reconhece, elas não têm personalidades jurídicas distintas. Não, a filial ela é uma extensão da matriz. Para efeito administrativo, interno, empresarial ou coisa do tipo, há essa separação. Mas não tem essa divisão para efeito negocial. Tanto que débitos fiscais, débitos trabalhistas, débitos civis de uma filial, eles podem ser exigidos da matriz e vice-versa. Essa confusão patrimonial, ela existe do ponto de vista de obrigação. E essa separação é de efeito administrativo interno, conforme a estratégia da empresa. Então, no caso, a filial Monte Real em São Paulo e a sua matriz em Minas Gerais, elas constituem a mesma pessoa jurídica. E por isso que o pagamento realizado na conta bancária da matriz é um pagamento realizado para a própria Monte Real. E aqui acontece, já estou para finalizar, presidente, e aqui acontece que a decisão de primeira instância considerou que os pagamentos que teriam sido feitos para a matriz, eles não poderiam justificar a entrega ou a troca de mercadorias, vamos dizer assim, junto à filial. Mas fato é, a defesa traz os comprovantes de TED, todos apresentados pela Caminneiro. Todos os comprovantes de TED, eles têm a vinculação explícita dos números das notas fiscais e, por se tratar de TED, tem a rastreabilidade e o comprovante de entrega mesmo dos valores e a legitimidade dos fluxos financeiros. E por isso eu peço às vossas excelências que rememorem a súmula 509 do STJ, que diz que é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICM decorrentes da nota fiscal posteriormente declarada inidônea. Portanto, finalizo afirmando a vossas excelências que a Caminneiro demonstrou a veracidade da compra efetuada por contratos, por e-mails, por tickets de pesagem, por laudos analíticos, e ao laudo analítico, por exemplo, quando vai entregar o sebo, tem que fazer uma análise, a característica do sebo, se ele está mais claro, se ele está menos claro, ou coisa assim, porque isso daí depois reflete no preço real do pagamento, que pode divergir do preço inicial contratado. Pelo próprio relato do fiscal, que constatou na Monte Real a presença de caminhões e de mercadorias, também pelos comprovantes de inidoneidade, consulta do Sintegra, enfim, tudo isso no tempo das operações que elas foram realizadas entre 2020 e março de 2022, e a Monte Real só foi ser declarada inidônea em agosto de 2022. Portanto, bem depois das operações que a Caminneiro realizou com ela. Então, eu concluo aqui, espero não ter me estendido, senhor presidente, se eu fiz, peço desculpas, mas peço a vossas excelências que considerem o arrazoado do recurso, se essa sustentação oral pôde, de alguma forma, trazer algum elemento a mais de convicção para os senhores, ou uma dúvida sobre o processo, que peçam vista dos autos e verifiquem a documentação, tá?
Porque concluo repetindo, a Caminneiro, indústria de comércios, ela agiu com a máxima diligência e com boa fé. E as operações com a Monte Real foram reais, materialmente provadas à época dos fatos, e a declaração de inodoneidade posterior, ela não pode retroagir e prejudicar quem agiu ilicitamente, quem agiu licitamente, como agiu a Caminneiro, e mais, porque também os autos contêm dois elementos fundamentais a demonstrar a existência e a operação regular da Monte Real. Uma, inclusive, conformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, peço a Vossas Excelências que conheçam e dê provimento ao recurso ordinário para reformar integralmente a decisão de primeira instância e, em consequência, cancelar o auto de infração, reconhecendo a legitimidade das operações. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Espero não ter me estendido demais, senhor presidente. Agradeço, doutor Ivo. Vou passar meu voto. No tocante à preliminar de fragilidade do processo administrativo, nossa razão é recorrente. O mandado de segurança foi impetrado para Monte Real contra a restrição na emissão de suas notas fiscais impostas pelo fisco, e não contra o processo de nulidade da sua inscrição estadual. Nesse sentido, o TJSP decidiu segurança concedida para desbloqueio do sistema de emissão de notas, sem prejuízo da autuação e fiscalização do fisco contra eventuais irregularidades praticadas pela empresa. Assim, foi determinado o desbloqueio do sistema de emissão de notas fiscais, mas sem prejuízo da atuação e fiscalização do fisco contra eventuais irregularidades praticadas pela empresa. O relatório de diligências fiscais para fins de declaração de nulidade de inscrição foi elaborado em 22 de 2 de 2022, ou seja, após o julgamento referido do mandado de segurança, que, como exposto, não excluiu a atuação e fiscalização do fisco, ou seja, não houve desobediência à decisão judicial, e com as provas obtidas, foi determinada a nulidade de inscrição estadual da Monte Real Reciclagem Animal, cujo recurso administrativo apresentado foi indeferido. Ainda, o juízo apreciou as provas contidas no mandado de segurança para fins da restrição da emissão de notas fiscais impostas pelo fisco, ou seja, não atestou a regularidade da Monte Real Reciclagem Animal Limitada e muito menos a regularidade das operações entre ela e a autuada. Ademais, mesmo que, como alegado, não houvesse provas da irregularidade da Monte Real Reciclagem Animal, no momento em que impetrou o referido mandado de segurança, após, o fisco apresentou provas nesse sentido, que resultaram na nulidade da sua inscrição atual, não havendo nos autos qualquer medida judicial contra o processo de nulidade de inscrição. Deste modo, o citado mandado de segurança não macula o processo de nulidade de inscrição em nenhuma outra infração. Quanto ao processo de nulidade de inscrição, diversamente alegado, ele não é confuso e frágil, uma vez que, em se tratando da simulação da existência do estabelecimento, há aparente existência, mas nos termos do artigo 21 da Lei 6374. Considera-se simular a existência do estabelecimento, ainda que inscrito, ou da empresa quando a atividade sob objeto social, segundo a declaração contribuinte, não tiver sido ali efetivamente exercida, ou não tiverem ocorrido as operações de prestações de serviços declarados nos registros contábeis. Assim, a eventual existência de caminhões e mercadorias, a apresentação de guias, podem oferecer a aparência da existência do estabelecimento, mas não comprova de fato o exercício efetivo das suas atividades, bem como a efetiva ocorrência das operações de prestações de serviço, em especial as que são objeto da infração. Ainda, o processo de nulidade de inscrição, além da simulação de existência do estabelecimento, possui, em suas razões, a simulação do quadro societário da Monte Real, contra a qual a recorrente não apresentou, em suas preliminares, insurgência. O artigo 22A da Lei 6374 determina que, sempre que um contribuinte, por si ou seus prepostos, ajustar a realização de operação ou prestação do contribuinte, fica obrigado a comprovar sua regularidade perante o fisco, de acordo com o item 4, parágrafo 1º, artigo 36, e também exigir o mesmo procedimento da outra parte, quer essa figura como remetente de mercadorias ou prestador de serviço, quer como destinatário ou tomador, respectivamente. Assim, é a obrigação da autuada a comprovação das operações com Monte Real, sendo matéria de mérito. Destaque não ocorre a preliminar nulidade do processo ou procedimento administrativo. Quanto ao mérito, passa por meu entendimento. Conforme exposto no item 1 desse voto, em se tratando de simulação de existência do estabelecimento, há aparente existência, mas nos termos do artigo 21 da Lei 6374, considera simular a existência do estabelecimento ainda que inscrito ou da empresa quando a atividade relativa a seu objeto social, segundo a declaração contribuinte, não tiver sido ali efetivamente exercida, ou não tiverem ocorrido as operações e prestações de serviços declarados nos registros contábeis.
Então, repetindo, assim, eventual existência de caminhões, instalações de mercadorias, contrato de locação apresentados nos dias, certidão negativa, pagamento de imposto de pequena monta, contrato de locação podem oferecer a aparência de existência de estabelecimento, mas não comprovam de fato o exercício efetivo de suas atividades, bem como a efetiva ocorrência de operações de prestação de serviço, em especial as que são objeto de autoinfração. Como exposto às folhas 2073. Reitera-se que, apesar de existir o estabelecimento real e a visita fiscal encontrar caminhões no endereço, não havia estoque de produtos compatível com as notas fiscais emitidas, além da ausência de alvará municipal, licença CETESB, documentação relacionada a funcionários e ao ativo permanente da empresa. Ainda no despacho de procedimento de constatação de nulidade de inscrição estadual foi exposto. Imagem do local apresentada pelo contribuinte não aponta existência de mercadorias, estoques, máquinas e equipamentos industriais e outras características de uma empresa cuja atividade econômica principal envolve a preparação de subprodutos ou abate. Imagem anexada pela autoridade fiscal também indica a inexistência de qualquer atividade econômica no local. Nas imagens apresentadas, não é possível identificar a existência de fatores de produção, tais como força de trabalho, matéria-prima, tecnologia, máquinas e equipamentos, organizados em atividades para execução das atividades econômicas declaradas pela empresa. O contrato de locação apresentado nas folhas 125 e 128 não comprova por si que a empresa esteve efetivamente instalada em atividade no local informado. Note-se que as referidas fotos trazidas pela recorrente no recurso ordinário são as mesmas que foram apresentadas pela Montiel Reciclagem, assim como as fotos de folhas tais e quais apresentadas pela autuada ao fisco são coincidentes com as folhas de folhas tais e quais, considerando os cortes, ampliações e reduções dela. Nesse sentido, o auditório fiscal atuante expôs as folhas 12 e 13 comparando as referidas fotos. Assim, as fotos trazidas pela recorrente não bastam para testar a efetiva atividade relativa ao seu objeto social da Montiel Reciclagem Animal, nem a ocorrência das operações e prestações de serviços declaradas nos registros contábeis. As tratativas comerciais foram realizadas pelo telefone 34 3411 3145. DDD 34 refere às cidades mineiras de Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, etc. Ou seja, não com a Montiel Reciclagem Animal Limitada de Fernandópolis, cujo DDD é 17. E o único e-mail juntado pela recorrente trata de carta de solicitação, não de tratativas comerciais, cujo timbre contém o mesmo... Só um momentinho, só. Cujo time contém o mesmo supramencionado, referindo a empresas mineiras, não paulista, assinada sem reconhecimento de firma por Marcos Adriano Lopes de Moraes, sendo constatado pelo físico que não é sócio de fato da Montiel Reciclagem Animal Limitada, em especial. Abre aspas. Entretanto, de forma a obter a melhor compreensão sobre o suposto sócio proprietário, Sr. Marcos Adriano Lopes de Andrade, consultamos seu CPF em outros olhos, constatando que, consultado o sítio eleitor do portal Transparência do Governo Federal, verificam que o Sr. Márcio foi contemplado pelo benefício auxílio emergencial. Consultado o sítio eleitor do Tribunal de Justiça de São Paulo, localizando uma ação judicial número tal, no qual o Sr. Márcio ingressou contra o Departamento Estadual do Detran, conforme o documento extraído da referiação judicial, vida íntegra do processo número tal, o Sr. Márcio declara que reside e é domiciliado na rua Valdomiro Rotandano, bairro residencial Santa Luzia, Birigui, São Paulo. Na procuração de poderes, a judicia, outorgada seu advogado na data de 26 de fevereiro de 2022, o Sr. Márcio informa que exerce a profissão de treinador de cavalo. Ainda o Sr. Márcio Lopes Andrade era seu funcionário na empresa Ró Rancho, Centro de Treinamento Araçatuba, exercendo o cargo de trabalhador agropecuário polivalente. Diversamente ligada à responsabilidade autuada não depende da inexistência de fraude, conluio, simulação ou qualquer ato, ou qualquer outro tipo de expediente empregado para prejudicar o fisco. O STJ, no ERESP 165-733-59, relator ministro Gurgel de Faria, expôs. Quanto ao médico, coaduna-me com a orientação consignada nos arestos apontados, compradinhos, para concluir que a empresa vendedora de boa-fé, que mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado as cautelares de praxe, evidencia a regularidade da operação interestadora realizada pelo adquirente, afastando assim a caracterização de conduta culposa. Assim, não só o dolo, fraude e simulação, mas também a culpa pode ensejar a responsabilidade da empresa vendedora. Nesse sentido, observe o entendimento da ministra Alsucete Magalhães, do STJ. Realmente é óbvio que, se comprovada a desídia do contribuinte vendedor, paulista vendedor, na verificação da regularidade da operação, ou na qualidade do comprador, ou na ocorrência da culpa inigendo ou invigilando, poder-se, em tese, atribuir-lhe a responsável pagamento do imposto eventualmente devido.
Os pedidos para emissão de nota fiscal eletrônica são realizados antes da efetiva realização das operações sujeitas ao ICMS, denotando a pretensão futura. Assim, o fisco verifica os aspectos formais do pedido e autoriza a emissão de notas fiscais. No entanto, o fisco desconhece a efetiva realização das operações, pois tais fatos ocorrerão futuramente. Portanto, a existência formal do fornecedor à época das operações, a autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas, não são atestado, homologação ou validação, nem mesmo tácito da efetividade das operações, e não pode servir para eximir da responsabilidade daquele que efetivamente praticou operações sujeitas ao ICMS, quer como comprador ou destinatário, quer como vendedor ou fornecedor. Nesse sentido, a portaria CAT 16808 expõe: ainda que formalmente regular, não será considerado documento idôneo que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude de simulação ou erro que implique, mesmo que a terceiro, não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem devida. O artigo 22A da Lei 674 determina que, sempre que o contribuinte, por si ou seus propósitos, ajustar a realização de operação ou prestação de conta do contribuinte, fica obrigado a comprovar a sua regularidade perante o fisco, e também exigir o mesmo procedimento de outra parte, quer esta figura como remetente da mercadoria ou prestador de serviço, quer como destinatário ou tomador. Observe que o artigo 22A da 674 não está a atribuir a atividade de fiscalização para o destinatário de mercadorias, mas sim a obrigação de apresentar provas das operações em que fez parte. Quanto às provas, a Câmara Superior CETIT, o STJ, aceitar o argumento da boa-fé do destinatário de mercadorias acobertado pela documentação fiscal inábil, desde que a demonstração da veracidade das operações de compra e venda. No caso dos autos, como exposto acima, as tratativas comerciais foram realizadas com o telefone 34, DDD 34, referindo-se às cidades mineiras, ou seja, não com Monte Real Reciclagem Animal de Fernandópolis, cujo DDD é 17. O STJ rechaçou a pretensão da Calafóbia como excludente da responsabilidade do vendedor no agravo instrumento do RESP 180-8519, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho. É entendimento dessa Corte Superior que a denominada causa-FOB somente tem validade entre as partes. Não pode ser oposta ao fisco para exonerar o vendedor da responsabilidade tributária. Os tickets de pesagem podem comprovar a existência de mercadorias que não é questionada pelo fisco, mas não comprova que as mercadorias foram efetivamente destinadas ao Monte Real Reciclagem Animal de Fernandópolis. Nas notas fiscais emitidas pela autuada, não há identificação do transportador, como placa do veículo, UF, endereço, UF, CNPJ e E. Assim, é recorrentemente notas fiscais se refere à identificação, desconfio no artigo 124, inciso 4 e para o 14 do regulamento. Ainda quanto ao transporte, o fisco observou, quanto aos documentos apresentados pela autuada, destaque-se que a existência do conhecimento de transporte emitido pela Cebominas Transporte Logística Limitada, estabelecida em território mineiro, prestando serviço no território paulista. Algumas DACTES estampam a subcontratação com o GT Bios, Indústria e Comércio de Óleos, localizado no estado de Minas Gerais, cuja atividade econômica está relacionada ao comércio e fabricação de óleos. Note que o DDD de contato com a Monte Real Reciclagem Animal, como já exposto, também se refere ao estado de Minas Gerais, não de Fernandópolis, para onde as mercadorias serão destinadas conforme notas fiscais emitidas pela autuada. Os pagamentos desses bens foram realizados pela mesma conta bancária da Monte Real Reciclagem Animal. No entanto, trata-se da matriz situada no estado de Minas Gerais, como informado pelo fisco. Isso verifica as folhas 1.358 seguintes. Assim, mesmo podendo a agência bancária estar no estado de São Paulo, o titular da conta bancária que fez os pagamentos está localizado no estado de Minas Gerais. Alega recorrente que a matriz mineira e a filial paulista são a mesma pessoa jurídica. No entanto, a localização do estabelecimento de destino, estado de Minas ou Minas Gerais, tem repercussão na tributação CMS, uma vez que a alíquota interestadual é de 12%, no caso, e a alíquota interna é de 18%. Assim, é relevante se as operações foram realizadas com o estabelecimento mineiro ou com o paulista. Assim, a boa-fé exposta pelo STJ deve ser entendida de acordo com a demonstração da veracidade da compra e venda conforme as notas fiscais emitidas. No caso dos autos, como exposto, as supostas operações foram destinadas ao estabelecimento de Fernandópolis. No entanto, as tratativas comerciais foram realizadas com o número de telefone do estado de Minas Gerais, os pagamentos foram realizados pelo estabelecimento do estado de Minas Gerais, a autuada não preencheu os dados do transportador, há conhecimento de transporte emitido por Cebominas Transporte e Logística Limitada, estabelecido em território mineiro, a DACS estampa a subcontratação da GT Bios Indústria e Comércio de Óleos Limitada, localizada no estado de Minas Gerais, cuja atividade econômica está relacionada ao comércio e fabricação de óleos. A Câmara Superior no processo DT 540-29-323-2013,
Voto do Dr. Alberto Podgak, expôs que deve haver consistência do material probatório apresentado pelo contribuinte e a boa-fé não pode comportar dubiedade. Diz o seguinte: a inaferição da boa-fé per si denota inconsistência do material probatório apresentado, eis que o princípio não pode comportar dubiedade, de modo que ou a boa-fé resta comprovada ou não se pode afirmar sua ocorrência. Deste modo, entendo que a recorrente não demonstrou a veracidade das operações de venda a monte real reciclagem animal limitada. No tocante às compras realizadas pela autuada com a mesma monte real, também não há demonstração da veracidade. Da mesma forma, com exposto, tickets de pesagem podem comprovar existência de mercadorias, que não é questionado pelo fisco, mas não comprova que as mercadorias tiveram efetiva origem da monte real reciclagem animal, de Fernandópolis. Ainda a existência cadastral formal fornecedor, época das operações, autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas, não está atestado, homologação ou validação, nem mesmo o taxa da efetividade das operações, e não pode servir para eximir a responsabilidade daquele que efetivamente praticou operações feitas CMS, quer como comprador ou destinatário, quer como vendedor ou fornecedor. O beneficiário dos pagamentos pelas aquisições de mercadorias autuadas foi o estabelecimento do Estado de Minas Gerais. As tratativas comerciais foram realizadas com o número de telefone do Estado de Minas Gerais, como já descrito, e a localização do estabelecimento de origem das mercadorias, Estado de São Paulo e Minas Gerais, tem repercussão de CMS, uma vez que o creditamento do imposto pelos destinatários de mercadorias não é o mesmo. 12% para compras interestaduais, no caso, e 18% para compras internas. Ou seja, não basta que os pagamentos sejam realizados na Agência Bancária do Estado de São Paulo, mas que o beneficiário dos pagamentos foi estabelecido em Minas Gerais. Os DARCs emitidos por Monte Reciclagem Animal de Fernandópolis não são desconsiderados em face da nulidade da sua inscrição estadual, ensejando, consequentemente, a inutilidade de todos os documentos fiscais. Assim, não são prova de efetivo transporte de mercadorias com destino a Fernandópolis. É demais sem documentos emitidos por parte de interessadas operações, por ela suposto vendedor de mercadorias. Repite-se que a Câmara Superior, voto do Dr. Alberto Podgak, expôs que deve haver consistência do material compulatório apresentado pelo contribuinte, a demonstração da boa-fé não pode comportar dubiedade. Deste modo, assim como na infração do item 1 do AIN, exposto também nesse voto, para o item 2 do AIN, não houve demonstração da veracidade das compras da Monte Real reciclagem animal limitada. O instrumento jurídico declara ainda possui um caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece uma situação pré-existente, assim não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tenho que, em sendo da natureza declaratória, a época em que houve constatação da inidoneidade ou publicação do ato de declaração, não influi na validade do documento fiscal emitido de forma irregular, que é nulo por si desde seu surgimento. Destaque face à natureza declaratória não constitutiva, efeitos decorrentes do documento fiscal nulo desde seu surgimento, independe da época em que esse ato foi constatado ou da publicação do ato de declaração. Ademais, o STJ admitiu a possibilidade de agência fiscal na situação penitencial sancionada de cliente, pois condicionou o aproveitamento do crédito do destinatário à demonstração da veracidade das operações de compra e venda. Então, destaque não acolhe a pretensão recorrente. Concordo em meu voto, conheço e nego o problema com o surgidário, é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de registração. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não bem inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de Camineiro Indústria e Comércio de Óleos Limitada foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente doutor Ivo, um bom dia. Muito obrigado, bom dia.
Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Então podemos encerrar esse julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 17 de junho de 2025. Agradeço a presença de todos e pediria para o Luiz Felipe encerrar a gravação.